Fácil de escrever como Python e rápida na execução como C. Parece uma promessa bastante ousada, mas é o que a linguagem de programação Julia tem se empenhado em entregar. Nesse vídeo eu vou te falar por que você devia estar prestando atenção nessa linguagem e como que ela vai se inserir no nosso conteúdo aqui no Programação Dinâmica em 2021. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a linguagem de programação Julia, que é uma linguagem que foi concebida para o propósito de computação científica, mas que pelas suas características e flexibilidade tem ganhado aos pouquinhos popularidade também fora da academia, principalmente no campo de ciência de dados. A linguagem Julia tem raízes no MIT e começou a ser desenvolvida em 2009, tendo a sua primeira versão estável disponibilizada em 2012. Então é uma linguagem bastante recente, né? Ela tem aí cerca de 9 anos apenas. Apesar da pouca idade, ela surgiu num momento em que ainda era meio que difícil gerenciar as diferentes demandas da computação científica com uma única linguagem de programação. Então, para resolver problemas de estatística, por exemplo, os pesquisadores utilizavam a linguagem R. Por outro lado, quem já teve que resolver problemas que envolvem álgebra linear, resolução de sistemas, essas coisas, provavelmente já teve contato com o ambiente do MATLAB e a sua linguagem de programação própria. Correndo por fora, a gente também tinha a linguagem Python e os pacotes NumPy, SciPy, Matplotlib, mas os desenvolvedores da linguagem Julia, apesar de gostarem de todas essas linguagens, não estavam muito satisfeitos com essa fragmentação do seu trabalho. E ainda existe mais um processo, mais uma etapa de fragmentação que eles chamam de problema das duas linguagens, que é o seguinte: é muito comum quando você está fazendo pesquisa, você está interessado em obter um resultado rápido, você fazer uma prototipação numa linguagem que vai ser mais fácil de escrever, mais rápido de resolver o seu problema, porque aí você testa se a sua direção está correta realmente, afinal de contas você está fazendo uma coisa que provavelmente nunca foi feita, tá realmente ali descobrindo coisas novas. Só que aí depois que você tem aquele resultado e você precisa colocar aquele código meio que em produção, realmente botar aquilo para rodar e fazer mais testes e mais experimentos para você poder avançar, você vai precisar de uma linguagem mais rápida. Você vai precisar implementar aquilo, por exemplo, em C, C++, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo. Eu mesmo já passei por esse problema quando eu trabalhava no meu mestrado e tinha que fazer umas computações bastante intensivas. Então eu costumava trabalhar com Python e também com C++. Então no meio desse cenário surgiu a linguagem de programação Julia. E no ano passado, eu meio que sem querer topei com alguns conteúdos que me chamaram bastante atenção e me fizeram querer aprender essa linguagem. Então uma das coisas que eu achei muito interessante é que é uma linguagem que tornou a comunicação entre cientistas, a comunicação científica, mais clara, porque você consegue escrever código parecido com as fórmulas, com as equações matemáticas que você já está habituado a utilizar na resolução de problemas. Então, por exemplo, você está acostumado a escrever divisão, de repente fazendo assim, 8 dividido por 2. Mas aqui em Julia você também pode utilizar esse operador, que é um dos que a gente aprende quando está lá na escola, esse operador de divisão, e ele também vai te dar a resposta ali, 4. Você fala, pô, mas isso aí não é nada, isso é muito pouco. Beleza. Que tal se a gente utilizar para o π o próprio símbolo do π? Olha lá, 3.141592. Já está ficando um pouco mais interessante, E se eu quiser calcular a raiz quadrada de 36, utilizando o símbolo da raiz quadrada? Então você está vendo que direção isso está indo, A gente consegue realmente escrever equações e fórmulas matemáticas como se fosse matemática mesmo, de uma maneira que muitos cientistas já estão acostumados, porque utilizam, por exemplo, o sistema de LaTeX para escreverem seus papers, seus artigos e publicarem suas pesquisas, Por exemplo, se você quiser falar sobre o gradiente de uma função, uma forma de derivada de funções que tem mais de uma variável, ao invés de escrever uma variável tipo gradient, alguma coisa assim, você pode utilizar o símbolo que a gente geralmente usa, esse triângulo invertido aí, o nabla, e dizer assim, que o gradiente da função f é, por exemplo, o vetor 2, 3 e 4. É claro que você precisa especificar um ponto ali, para aquele gradiente, mas você pegou aqui o espírito da coisa, E claro, além dessas expressões matemáticas, também é muito fácil você escrever outras coisas aqui dentro da linguagem Julia. Então, por exemplo, o Hello World é muito parecido com o da linguagem Python, Você simplesmente bota um print ali e
ele te responde. Então você não precisa sair importando nada, nem adicionar uma complexidade extra ao seu programa por conta disso. Mas é claro que não foi só a forma de escrever que me chamou a atenção. Uma das coisas que eu avaliei bastante enquanto eu estava assistindo conteúdos sobre a linguagem Julia foram os domínios de aplicação, né? O que as pessoas estavam resolvendo com essa linguagem, para que ela seria realmente muito boa. Olhando o próprio site da linguagem, a gente nota aqui algumas características positivas já em evidência, né? O fato dela ser rápida, dinâmica, enfim, de propósito geral, open source, dentre outras coisas. Mas quando você vai descendo aqui, ele fala sobre o ecossistema, né? E aí fala aqui sobre visualização de dados, né? Você poder diferenciar as coisas em 2D, em 3D, dinâmico ou estático. Tem o fato dela poder ser utilizada para propósito geral, então você poderia fazer um jogo em Julia, você poderia fazer uma aplicação web em Julia, e existem pacotes e coisas para você poder fazer isso. Ciência de dados, que eu acho que é um domínio em que ela realmente ganhou maior proporção, e você pode encontrar mais conteúdos a respeito disso. Aliás, Julia, Python e R. Machine Learning e Deep Learning, ou seja, o aprendizado de máquina, né? Domínios científicos e também computação paralela. Então a linguagem tem uma variedade de aplicações e para mim, que trabalho com pesquisa, com processamento de imagem, visão computacional, essas coisas, me parece um recurso muito interessante de ser aprendido, né? Inclusive para trazer aqui para o canal, dado que a gente fala bastante sobre ciência de dados. E vocês vão ver os planos que a gente tem. Se você passar aqui no canal deles, você vai encontrar, por exemplo, esse curso de pensamento computacional. Foi um curso gratuito dado pelo MIT e que tinha aplicações diversas ali, coisas de processamento de imagem, modelagem de epidemias, né? Inclusive com foco na modelagem do espalhamento do Covid-19. Enfim, dá para ter uma boa noção do tipo de coisa, né, que está sendo construído com a linguagem Julia. Além das aplicações, uma outra coisa que eu achei muito interessante foi a possibilidade de aproveitar pacotes construídos em outras linguagens. Então isso está destacado aqui também, na parte de pacotes da linguagem Julia, dizendo que são mais de 4.000 pacotes construídos pela comunidade, mas que você também pode incluir bibliotecas de Python, R, C, Fortran, C++, Java, enfim. Eu já tive uma experiência muito legal aprendendo a linguagem Kotlin e vendo a interoperabilidade do Kotlin com Java. E ver essa possibilidade aqui no Julia para outras linguagens, principalmente Python, né, que é uma linguagem que eu utilizo bastante e que é muito utilizada nesses domínios próximos da linguagem Julia, isso é uma possibilidade muito rica. E sim, também dá para chamar Julia dentro do Python, utilizando o pacote PyJulia. Então, para mim, esses foram os critérios que me chamaram a atenção nessa linguagem e me fizeram ir atrás de mais informações e, eventualmente, querer aprendê-la. E depois eu fiquei pensando sobre aquela questão de ser tão fácil de aprender como Python e tão rápida de executar como C, né? Olhando para a sintaxe da linguagem, ela realmente me parecia bem simples, apesar de ter muitos recursos, inclusive incorporar muitas coisas de linguagem funcional. E olhando aqui no site, dá para encontrar um pequeno benchmark, né? Uma comparação da velocidade de execução da linguagem Julia e de várias outras linguagens, e a gente consegue verificar o quão mais lenta ou até mais rápido nessas linguagens aqui são em relação à linguagem C para vários tipos de algoritmos, né? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, claro, para você poder consultar mais informações sobre a linguagem, querer, de repente, analisar isso de uma forma mais minuciosa. Mas olhando aqui rapidamente, a gente consegue perceber, por exemplo, que não está muito distante para vários dos algoritmos, vários dos testes que foram feitos aqui, a linguagem não chega a ser nem 10 vezes mais lenta do que C. E para vários deles está muito próximo mesmo aqui, muito próximo da linha do C. Inclusive tem um teste aqui, né, esse de gerar a função de Mandelbrot, que é mais rápido do que a linguagem C, né? E se você não sabe, né, não conhece nada sobre o conjunto de Mandelbrot e tal, eu sugiro que você assista um vídeo lá do canal O Programador. É um vídeo com visual muito louco e que vai te ensinar um pouco sobre esse conjunto de Mandelbrot sem entrar no formalismo matemático da coisa. Em termos de ambiente de desenvolvimento, você pode usar qualquer editor de texto e vários deles têm plugins aqui para a linguagem Julia, né? Eu estou usando o VS Code e estou tendo alguns pequenos problemas com o plugin. Eu vou até testar outros editores para ver como é que funciona, mas estou conseguindo avançar, né? As coisas não têm me atrapalhado ao ponto de parar o meu aprendizado.
E claro, você pode utilizar o Jupyter, né? E também uma outra forma de notebook própria do Julia, chamado Pluto. Eu não sei porque que as pessoas escolhem nomes de planetas para esses notebooks, mas enfim, parece legal. Esse Pluto é particularmente interessante por ter a característica de ser reativo, né? Então você muda um valor de uma variável e ele automaticamente executa as células que dependem daquela variável para deixar a saída do notebook, né, sempre consistente com os valores que estão definidos ali. Então isso é diferente do Jupyter, que você muda alguma coisa e você tem que executar de novo, né? E às vezes você está lá embaixo, aí você muda e as coisas lá de cima não mudaram. Enfim, é uma possibilidade que me parece interessante, principalmente se você for considerar esses elementos aqui, né, interativos, que você pode colocar de interface para verificar como que o seu código, né, vai reagindo, sei lá, você muda um gráfico, muda o valor de variáveis, essas coisas. Agora, onde que Julia se encaixa aqui no nosso canal? Então, se você é membro do nosso canal, desde a semana passada eu tenho publicado lives em que eu estou aprendendo a linguagem Julia. Então, de fato, o meu estudo começou realmente esse ano, né? No ano passado eu até tentei um pouco, mas por várias razões, várias coisas que eu estava envolvido, não avançou tanto. Mas esse ano a coisa começou para valer. E eu tentei, né, fazer isso, fiz uns experimentos de fazer esse estudo na frente das câmeras, realmente, abrindo uma live ali. Gostei, acho que funcionou. Daí eu abri realmente para os membros do canal poderem assistir e participar. E por conta dessa experiência, eu estou abrindo agora a possibilidade de qualquer pessoa assistir a essas lives, estudar junto comigo, poder interagir e aprender em conjunto lá no nosso canal na Twitch. Então também vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o nosso nome de usuário, né, para você poder se inscrever e seguir a gente lá na Twitch. E daqui a pouco, às 17h30, vamos ter uma live especial de introdução à linguagem Julia, em que eu vou começar do zero, falando um pouco do que eu já aprendi com a linguagem, para que a gente possa ter uma forma de nivelamento para as pessoas poderem acompanhar, já que eu já estava estudando há uma semana, né? E o meu aprendizado aqui está sendo orientado por exercícios. Então, eu comecei nessa plataforma Exercism, que é basicamente exercícios mesmo, que você faz, submete, e você pode analisar soluções da comunidade, esse tipo de coisa, tá? Então eu estou aprendendo de maneira orientada os exercícios, e eu vou continuar resolvendo eles em sequência. Então eu ainda não abri, né? Eu realmente chego na live lá, assim, sem ter visto o exercício antes, e dependendo do que o exercício pede, a gente vai aprendendo ali um outro recurso da linguagem para solucionar, tá? As soluções dos exercícios, elas ficam num repositório do Programação Dinâmica. Então, por exemplo, esse Run Lamp Encoding, que foi o último exercício que eu resolvi, tá aqui, ó, e você consegue ver como que é a cara de um código em Julia, né? E nesse repositório aqui, Exercism Julia, tem todos os exercícios que eu já resolvi, né? E eu vou continuar completando isso e te convido a participar desse processo também. Além desse momento de aprendizado, eu quero trazer Julia em 2 outros tipos de conteúdo esse ano. Então um deles é realmente ciência de dados, e eu já iniciei umas conversas com os membros do canal e também as pessoas que fazem parte da comunidade de programação mais dinâmica lá no Sparkle, falando sobre algumas propostas de projetos que a gente pode resolver, né? E agora no começo a gente está meio que querendo analisar como que evoluiu o salário mínimo e como que a gente pode comparar isso com salários de outras profissões. E além dessa parte de ciência de dados, tem uma outra parte que eu tenho muito interesse em trazer para o canal já há algum tempo e tenho visto algumas pessoas manifestarem interesse também, que é a parte de matemática para a computação. Então a linguagem Julia me parece ser a linguagem ideal para a gente poder trabalhar esses conteúdos, né? Já que ela foi criada para computação científica e ela permite que a gente escreva de uma maneira mais matemática. E eu não sei exatamente qual vai ser o formato desse conteúdo ainda. É possível que ele também continue como lives lá na Twitch, né, em substituição a esse momento de aprendizado, enfim, não sei. Mas vocês podem continuar acompanhando aqui, né, para descobrir, claro, dar sugestões também, dizer como que vocês gostariam de se envolver nisso, se vocês têm interesse realmente nesse tipo de conteúdo. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu estou muito empolgado em estar aprendendo a linguagem de programação Julia. Eu gosto muito de aprender novas linguagens de programação, inclusive já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre várias das linguagens que eu tive contato ao longo da minha vida. E eu me identifiquei bastante com essa linguagem, estou curtindo e espero que você curta também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!